O Brasil conta com um Programa Nacional de Imunização desde 1973, com diversas vacinas no calendário. Só que notícias falsas na internet têm atrapalhado as metas do Ministério da Saúde. Vacinar é um direito e também uma obrigação. Essa é a Clara, minha primeira filha. E hoje a gente está cumprindo mais um mês aí de programação para vacinação, é super importante. A Ana Paula está fazendo a parte dela em relação aos cuidados com a filha. Vacinada, a menina estará protegida de diversas doenças. Mas para criança especificamente, a gente tem 19 vacinas, de forma gratuita e na unidade de saúde mais próxima da residência do indivíduo. Do nascimento à velhice, vacinar-se é um direito, mas, sobretudo, um dever, pois a saúde de um pode influenciar na de milhares de pessoas. O objetivo do cronograma de vacinação do Sistema Único de Saúde é exatamente a imunização de grupo, popularmente conhecida como efeito rebanho. A partir do momento que eu tenho muitas crianças não vacinadas frequentando aquela escola, então eu estou colocando em risco não só a sua, a saúde do indivíduo, mas também risco a saúde da coletividade. A Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990, ela no seu artigo 2º, parágrafo 2º, o que ela estabelece de forma muito clara? Que o dever do Estado de cuidar da saúde não exclui, e o termo é esse, não exclui, a obrigação também de preocupar com a saúde da própria pessoa, da família, da sociedade e inclusive das empresas. Ainda na infância e adolescência, a vacinação é um dever dos responsáveis pela criança. É possível que os pais sejam punidos se ficar comprovada a negligência em relação à saúde dos filhos. Diante dessa obrigatoriedade, a recusa dos pais de querer levar um filho à vacinação, ele pode se transformar numa obrigatoriedade e até chamando o próprio Poder Judiciário para que essa vacinação ocorra. E sobre o assunto, vamos conversar agora aqui no estúdio com o advogado especialista em saúde, Frederico Minervino. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, infelizmente nós vemos um movimento, uma relutância de alguns pais em vacinar os filhos. As vacinas são seguras de fato? É um mito, fake news criadas a partir da internet? Não, as vacinas são realmente seguras porque antes de serem disponibilizadas, elas passam por severos critérios de rigorosos testes de eficácia e possíveis complicações. Então, elas realmente são seguras. Agora, os pais que decidem, por conta própria, não vacinarem os filhos, o que pode acontecer? Os pais que decidem não vacinar os filhos, eles incorrem em diversos erros. Primeiro que na Constituição Federal, no artigo 227, diz que é dever da família, ou seja, não é direito, é dever, da sociedade e do Estado, assegurar à criança direito à saúde. Então, quando esse pai não vacina a criança, ele está tirando um dos direitos da criança de garantir a sua saúde. Esse é o primeiro ponto. Depois, no parágrafo único do artigo 14 do Estatuto da Criança e da Adolescente, é mais preciso ainda. Ele diz, é obrigatória a vacinação da criança nos casos em que as autoridades sanitárias prescreverem essa vacinação. Então, vai muito além de uma opção, é uma obrigação dos pais vacinar a criança. Bom, muitos pais alegam que as crianças estão saudáveis e não precisam. Isso é uma ignorância, né? A vacinação é justamente para prevenir. Qual é a avaliação do senhor? A vacinação ela tem por objetivo prevenir, como a senhora disse. Então, ela não se dirige, ela não se destina a pessoas doentes. Então, quando o pai diz, meu filho está saudável e, por tal, não necessita de vacinação, ele está incorrendo num erro grave. A vacina se destina a prevenir que o filho dele não venha a ter a doença. Então, ela se destina exatamente às pessoas saudáveis e que não venham a ser acometidas por essas doenças atacáveis pela vacina. São dois pontos. Além de expor os filhos a um perigo, a um risco de alguma doença, também o risco da coletividade, como a gente viu agora há pouco na reportagem.
E para essas duas situações, existe uma punição penal, legal? Olha, o direito de escolha, ele existe para todo cidadão. Agora, o seu direito não pode se sobrepor ao direito coletivo. Então, quando eu não vacino meu filho por opção, eu estou colocando a sociedade, pelo menos os amiguinhos da escola, estou expondo essas crianças a um risco desnecessário. Então, eu não tenho esse direito, então eu não tenho essa opção também, porque eu estaria colocando a vida dos outros em risco. E existem penalidades, né? No Código Penal, por exemplo, no artigo 136, diz que expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas que está sob a sua guarda pode levar a pena de detenção e chegando até a reclusão, caso esta omissão, essa conduta omissiva, resulte em morte. Falando em direito de escolha, pegando o gancho aqui do senhor, em algumas situações não há escolha. Vacinação para países que exigem, né, por exemplo, concurso público. De fato, temos um rol de situações aí onde a vacina é obrigatória? Sem dúvida. Ela é obrigatória, sozinha, independente disso que a senhora citou. As vacinas prescritas e recomendadas pelas autoridades sanitárias, elas são obrigatórias. Ocorre que alguns pais, em função de informações erradas existentes na internet, porque hoje em dia o que ocorre é o seguinte, a maioria das pessoas tem acesso à internet, mas essa mesma maioria não tem discernimento suficiente para avaliar se aquele artigo que ele está lendo se procede ou não. Então, muitas das vezes, a população é vítima de fake news ou até de artigos tendenciosos tendendo a prejudicar a população. Fico alerta aí, né, para os pais. Doutor Minervino, muito obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado.